Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão anuncia alto investimento para melhorar o sistema de reservação e distribuição com captação de água do Rio Pardo. Especialistas veem com cautela essa proposta da Saerp. Para eles, antes de tudo, é preciso resolver os problemas da rede. Durante a audiência pública na Câmara de Ribeirão para discutir a alteração na tarifa de água do município, o técnico da Secretaria de Água e Esgoto informou que até o início de 2024, a meta é recuperar pelo menos 1 metro cúbico de água por segundo, o que representa mais de 43 mil litros cúbicos por mês. Hoje, a cidade perde quase 50% do que é retirado do aquífero Guarani. A previsão é cair para 30% no final de 2023 e ir diminuindo ao longo dos anos, com um programa de gestão, redução e controle de perdas que está em andamento. Mas a ideia é usar água do Rio Pardo para resolver a situação. A disponibilidade hídrica que nós temos no Pardo é de 10,2 metro cúbico por segundo. E nós temos uma outorga de 3. Então, existe bastante água disponível no Pardo e próximo de Ribeirão Preto. Então, Ribeirão Preto não teria problema de quantidade de água, porque nós temos esse rio bastante caudaloso. Mas, para especialistas no assunto, teria problema sim e não há necessidade de usar água do Rio Pardo antes de tomar outras medidas para consertar toda a rede de tubulação e garantir abastecimento. Múltiplos usos devem ser colocados nesse planejamento, como a captação da água da chuva residencial, a captação da água subterrânea por meio de galerias pluviais, que Ribeirão Preto e outras cidades não dispõem dessa infraestrutura. Então, um investimento focado apenas para tratamento da água do Rio Pardo e abastecimento para até 1 milhão de pessoas daqui a 15, 18 anos é completamente inconcebível. Não cabe. E nós precisamos gerar indústria, progresso, empregos para a população, do que uma obra que vai onerar em custos e uma dívida enorme. Para investir no sistema produtor Rio Pardo, a Saerp fala que é necessário um financiamento para fazer o projeto básico e estudos ambientais na ordem de 3 milhões de reais e depois mais dinheiro para execução. Em síntese, seria buscar água no Rio Pardo, fazer o tratamento, mandar ali para o Parque dos Lagos e depois para outros reservatórios e fazer a conexão com a rede existente em toda a Ribeirão Preto. Retirar o abastecimento urbano do aquífero Guarani e colocar no Rio Pardo dessa maneira pode ser considerada uma irresponsabilidade. Em que momento seria útil e talvez necessário retirar a água do Rio Pardo? Eu não posso imaginar que isso não seja uma possibilidade. Claro que é. Então eu preciso desse planejamento. Mas eu volto a dizer, esse planejamento tem que estar no radar, essa possibilidade. Mas esse radar, ele só é possível efetivar depois de eu saber e descartar todas essas questões relacionadas à água subterrânea, que é de muito melhor qualidade. Todo mundo deseja ter um abastecimento de água subterrânea. E nesse sentido, eu preciso fazer a lição de casa. Constituir um sistema público de abastecimento adequado, com reservação, etc. Constituir um sistema público de gestão dessa água subterrânea e, após esse equilíbrio de disponibilidade e demanda, pensar em soluções. Então, eu não faço a lição de casa, que é o sistema público de abastecimento, e estou pensando num outro manancial. Eu acho que está tendo uma inversão de casos aí, né? Ribeirão tem hoje mais de 208 mil ligações ativas em quase 2.400 quilômetros de rede. E toda a água vem do aquífero Guarani, que sofre rebaixamento ano a ano. Além disso, são 120 poços fazendo captação 24 horas por dia. Nós temos dois aspectos. Primeiro, esses 120 poços são do serviço público. Há uma outra quantidade enorme, alguns nem constituídos ainda legalmente, de condomínios, etc., que nós não temos exatamente esse controle. Portanto, é isso que eu estou dizendo. Nós temos uma demanda a ser atendida pela população de Ribeirão Preto e nós temos uma disponibilidade de água. Essa disponibilidade não é conhecida da maneira que deveria ser. Primeiro. Segundo, importantíssimo, essa demanda é atendida
tecnicamente muito mal, o sistema é muito ruim. Esse bombeamento 24 horas ele é necessário porque não tem reservação. As gestões públicas, elas se especializaram em fazer escavações de poços artesianos e ficar na utilização desse único recurso. Então, se tivesse uma grande integração do recurso subterrâneo e também o superficial da água do Rio Pardo, desde 50 anos até o presente, isso seria o mais adequado. Agora, pensar em uma obra gigantesca para tratamento, distribuição da água superficial do Rio Pardo, eu acho que nesse momento, para fins de planejamento adequado, para fins de obras, não é. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Saerp informou que o aquífero Guarani é o único manancial que abastece Ribeirão Preto e, por isso, a Agência Nacional de Águas fez uma recomendação para que o município encontrasse uma outra fonte para o seu abastecimento, a fim de complementar a produção de água retirada e evitar aí uma possível crise hídrica no futuro. A Secretaria acrescentou que já tem um programa de gestão, controle e redução de perdas que está sendo executado na cidade e prevê redução de até 30% das perdas em 2023. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no nosso núcleo de jornalismo o engenheiro civil Anderson Manzoli. Manzoli, a Saerp então tem esse plano de começar a retirar água do Rio Pardo antes de resolver os velhos problemas que nós temos. É preciso muita cautela quando o assunto é água, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos e a todas. Sim, vamos pensar numa seguinte analogia. Vamos imaginar você ter um poço de água e eu entregar para você um balde totalmente furado para você transportar a água de um lugar para outro. Quando você for transportar essa água, vai estar vazando toda essa água. E aí a solução que alguém lhe apresenta é que você deve buscar a água em mais um local, em vez de simplesmente você resolver o problema do balde. Então o que nós temos aqui é algo parecido com isso. Nós temos uma quantidade de água sendo perdida todos os dias muito grande. Então, se a gente focar nossa energia, focar nossa atenção em monitorar, trocar toda essa tubulação antiga por uma tubulação nova, uma tubulação que consiga detectar qualquer perda de pressão, que pode ser um indicador de que alguém está roubando água ou que há algum tipo de vazamento, e você correr fazer a manutenção disso, talvez você descubra que a quantidade de água que nós já temos já é suficiente e que não tem a necessidade de você buscar mais um ponto de captação de água. Diante do que você falou, a gente sabe que hoje a perda, Manzoli, é de 50% do que é captado lá do aquífero Guarani. É uma situação muito preocupante, principalmente pensando no hoje e no amanhã. Exatamente, André. Se a gente for comparar com países que já viu a preocupação que se deve ter com a água, vamos pegar Tóquio, por exemplo, é 2%. Mas quando eu falo 2%, é perda e desperdício junto. Então, existe uma pequena diferencinha aí. O que é desperdício? Desperdício é quando a gente, às vezes, deixa a torneira aberta na hora de escovar o dente. Isso a gente se resolve com políticas, de conscientização pública. Agora, a parte de perda tem a ver com a infraestrutura que nós temos, que ela é muito antiga e muito ruim. Então, essa parte são os órgãos públicos que têm que se atentar e tomar ações nesse respeito. Primeiro, trocar o que está errado com o que nós já temos, para depois sim se pensar se há realmente a necessidade de buscar água em outro local. Anderson Manzoli, engenheiro civil, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Ótima semana. Obrigado.